Olá, pessoal. Minha entrevistada de hoje é Ana Carla da Silva. Foi aprovada em sexto lugar no concurso da Secretaria de Fazenda do Estado do Alagoas, no cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. Ana Carla, quero agradecer mais uma vez por você ter topado dar essa entrevista, né? Você que já dá entrevista por escrito, agora poder dar essa entrevista em vídeo. Então, mais uma vez, obrigada, parabéns pela sua conquista. E para a gente iniciar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Falando aí de onde você é, se não se importar a cidade, qual a sua formação. Eu quem agradeço pelo convite, eu fico feliz de poder dividir um pouquinho da minha história. Eu me chamo Ana Carla, eu tenho 34 anos e sou formada em Engenharia de Agrimensura. Sou natural de Maceió, Alagoas, mas estou morando há alguns meses em Recife. Hoje em dia eu já sou funcionária pública, já faz alguns anos que eu sou servidora pública. A gente vai falar mais um pouquinho aí sobre as suas aprovações até aqui. Então, para esse concurso de Cefaz Alagoas, você precisou conciliar os seus estudos para concurso público com o trabalho também. Isso. Basicamente, toda a preparação. Eu só não tive que conciliar na reta final, que eu guardei as férias que eu tinha disponível para isso, mas na maior parte da preparação foi trabalhando e estudando. E quantos e quais concursos você já foi aprovado nessa sua vida aí de concurseira? Engraçado, porque eu parei para fazer essas contas um dia desses. Porque como foram vários anos, né, desde a primeira até então, eu não tinha ainda parado para pensar nisso direitinho. Eu já fui aprovada em 7 concursos, incluindo esse da Cefaz. O primeiro lá em 2006, foi o primeiro concurso que eu fiz, na verdade eu fiz a prova em 2005 e fui nomeada em 2006, com 19 anos. Foi o meu primeiro concurso que eu prestei e eu já fui aprovada, né? E aí eu vi no concurso público uma forma de ter uma carreira, de poder ter uma condição de vida melhor, de poder dar mais oportunidades para minha filha, que foi o meu maior estímulo a começar a estudar para concurso. Eu fui aprovada nesse concurso em 2005 e nomeada em 2006. Me acomodei, porque não era o cargo que eu queria na época, né? Mas como era um cargo que tinha um bom salário para a época, então eu acabei me acomodando, mesmo não gostando da função. Era na área de segurança pública, né? O cargo de agente penitenciário do estado de Alagoas, e eu não me identifico com a área de segurança pública, e mesmo assim acabei ficando 7 anos nesse emprego. Quando foi 2011, já insatisfeita, muito insatisfeita, eu decidi retomar os estudos. No primeiro concurso eu estava na faculdade, então eu conciliava a faculdade. A minha filha, que tinha 1 ano só de idade, 2 anos, 1 ano, quando eu comecei ela tinha 1 ano, depois quando eu já fui ela já estava com 2. Então eu tive que conciliar a filha pequena, a faculdade e os estudos para esse primeiro concurso. Depois, eu já trabalhando, ainda fazendo faculdade, porque eu tive que trancar por um período, e aí eu resolvi retomar os estudos em 2011. Aí apareceram várias oportunidades de concurso. Eu fui aprovada no concurso do Ministério Público de Alagoas para o cargo de analista na área de gestão pública. Fui aprovada em primeiro lugar, mas era cadastro de reserva. Acabou que eu nem cheguei a ser nomeada, eu assinei a desistência para o segundo lugar, porque também em 2012 eu fui aprovada para o concurso do INSS, que é o cargo que eu exerço até hoje, técnica do Seguro Social. Estou no INSS desde 2013 e foi outra pausa que eu dei, né, de 2013 até agora. Em 2012 também eu fui aprovada no concurso do TRF da 5ª Região, para o cargo de técnica, área administrativa. Eu fiquei na posição 52, era cadastro de reserva também. E na área administrativa, na lista área administrativa, eu fiquei em 17º lugar, também cadastro de reserva. Também tive concursos que não fui aprovada na época, 2 concursos, que eu acho que foi o DENIT e... nem me lembro mais qual foi. Eu acho que só foi o DENIT mesmo. E também fui aprovada para um cargo da Prefeitura Municipal de Maceió, que foi para a Secretaria de Saúde. Era um cargo de
analista de gestão, era nível superior também. Em 2012 foi um ano de muitas aprovações. Eu acabei sendo nomeada primeiro para o INSS, foi o cargo que eu optei por ficar. Alguns eu fui nomeada na prefeitura, fui nomeada em outros, não assumi. E aí passei todo esse período até final de 2018, sem estudar mais, né? Acomodei novamente. Porque não era também o cargo que eu pretendia passar o resto da minha vida. Então vai me batendo aquela insatisfação pessoal e eu fui buscar o cargo de auditor fiscal, que era o que eu achava o máximo, assim, que eu digo, não, eu vou ser auditora fiscal. Então, foi quando eu comecei a estudar, 2017, eu dei uma engatinhada, mas não deslanchou, foi um ano muito difícil para mim, na minha vida familiar, eu tive uma perda muito difícil, então, não foi um ano fácil, eu não consegui deslanchar, e 2018, só final de 2018 que eu consegui engatar mesmo os estudos para a Cefaz Alagoas. Você deu um intervalo grande aí, né, de aprovações, de estudo, 2005, depois 2011 a 2013, depois só em 2018, né, que você aí pegou firme nos estudos. Você acha que o mundo dos concursos mudou muito? Seja a forma de preparação, a forma como é cobrado, né, a qualidade ou a quantidade dos candidatos? O que você acha que mais mudou de 2005 para cá? Eu acho que mudou muito. Se eu fosse estudar hoje, pela forma que eu estudei lá no início, com certeza não teria sucesso. Porque eu estudei na época por uma apostila de banca de jornal que eu comprei e foi o suficiente para me aprovar, para eu conseguir aprovação. Hoje em dia isso é praticamente impossível. Eu acho, não sei se tem algum caso de alguém que tenha sido aprovado hoje em dia num grande concurso, estudando por uma apostila de banca de jornal. E o nível também dos candidatos, né? Hoje o pessoal está muito bem preparado, tem à disposição inúmeros materiais, inúmeras formas de videoaula. Você hoje consegue ter acesso pela internet a diversas aulas, muitas até gratuitas. Na época, a internet era uma coisa, eu nem lembro se tinha no primeiro concurso, se eu tinha acesso à internet, eu acho que não. Já em 2012, eu fiz um curso presencial, que hoje eu não faria de jeito nenhum. Hoje estaria fora de cogitação. Já tinha os cursos online, mas também não eram tão acessíveis como é hoje. E eu acredito que o nível mesmo dos candidatos, as notas de corte cada vez mais altas, o nível de cobrança das bancas também cada vez mais maior. Tem também muita jurisprudência, muita questão doutrinária, que na época que eu prestei, lá em 2012, 2005, não tinha. Então, eu acho que hoje, cada período tem a sua dificuldade. Naquela época, não era fácil, dadas as circunstâncias que a gente tinha à disposição. E hoje, continua não sendo fácil, dada também as circunstâncias que a gente tem, né? O maior número de materiais, o maior número de candidatos mais preparados. Eu acho que cada época tem a sua peculiaridade. Ana Carla, foram idas e vindas, concursos, escadas, até chegar, né, ao cargo aí que você realmente queria, que era o de auditor fiscal. Então, qual foi a sua sensação na hora que você viu que para o concurso Cefaz Alagoas deu certo, você conseguiu a sua aprovação? E por que não dizer ainda no topo da lista, né? Eu não sei, eu não consigo nem descrever ainda, porque é um concurso que eu realmente queria, para o cargo que eu queria, no meu estado, na minha cidade, porque a previsão é que todos fiquem lotados em Maceió, que é a capital, então ser um sonho, ficar em casa, né, perto da minha família, na cidade que eu amo. Eu acho que no executivo, uma das melhores carreiras, né, no poder executivo. Então, é uma sensação de dever cumprido, de que a luta valeu a pena, que a gente consegue conquistar tudo aquilo que a gente quiser, só a gente se empenhar para isso. Então, eu acho que eu tenho muito orgulho da minha trajetória de vida mesmo, assim, porque foram muitas batalhas para poder chegar até aqui. Então, eu estou muito orgulhosa, muito satisfeita, muito feliz mesmo.
Você comentou sobre os concursos que você fez, né, que de 2011, 2012 aí foram os anos que você teve mais aprovações, mas qual que era o seu critério na hora de fazer concurso, né? O primeiro concurso talvez não seja tão relevante assim, porque parece que foi mais oportunismo, né, vontade aí de entrar no serviço público, foi o concurso que apareceu, mesmo não sendo algo que você queria de fato para a sua vida, mas o que que você levou em consideração, e até pela sua experiência também, o que que você aconselha para quem está estudando para concurso, né? O que deve focar? Né? A gente sabe que aí, realmente, os grandes concursos, né, como, por exemplo, quem estuda para a área fiscal, Receita Federal, um concurso que não tem previsão nenhuma de sair, às vezes os concursos de âmbito federal não têm saído de fato, mas para quem está estudando para a área fiscal, o último ano foi um concurso repleto de concursos difíceis estaduais e municipais. Então, o que que você aconselha aí sobre provas, né? Que provas fazer? Qual foi o seu critério? Qual era o seu critério? O que que você aconselha? Lá no primeiro foi por conta de mais pela necessidade mesmo, né? Eu fui mãe com 18 anos, então eu tinha que trabalhar, eu não tinha como fazer, não tinha solução. Então a solução era trabalhar, então não tinha vaga na iniciativa privada e eu sempre gostei de estudar. Eu acho que pelos estudos a gente consegue transformar muita coisa. Então a minha motivação inicial foi essa. E depois o gostar mesmo do serviço público. Mesmo com tantas dificuldades, com tantos problemas, eu gosto do serviço público, eu não sei fazer outra coisa, eu só sei trabalhar no serviço público. E então eu acho que quando você tem uma necessidade para aquele momento, eu acho que é válido fazer um concurso escada, até para você ter a tranquilidade de estar com a cabeça boa para poder estudar para aquele concurso que você quer tanto. Porque se hoje eu não tivesse uma renda, que eu já tenho a minha renda, então eu não tinha aquele desespero de passar, tanto que teve outros concursos durante a preparação que eu não prestei, porque o meu foco lá no início era a Receita Federal, mas diante dessa falta de perspectiva e nos rumores do concurso de Alagoas, eu acabei mudando o foco para o concurso de Alagoas. Então, eu acho que isso é uma decisão muito pessoal, né? Se você tem a condição de focar naquele concurso que você quer, naquela área, porque eu acho que é melhor focar em área do que em concurso. Porque você focar num concurso só, por exemplo, esse concurso que você faz em Alagoas demorou 18 anos para sair. Então, se eu não passasse nesse agora, eu ia ficar, né, extremamente frustrada, porque quem sabe quando é que eu ia ter uma outra oportunidade. Então, eu focava na área fiscal. Como eu tive tempo para me preparar para o Cefaz Alagoas, eu só vim estudar a parte específica de Alagoas já no pós-edital, a legislação. No geral, me preparava para a área fiscal. Então, se a pessoa tem condição de focar naquela área, eu acredito que é o melhor. Porque, assim, acaba se acomodando também. Você passa no concurso escada, você pode se acomodar nele depois e perder muito tempo. Então, eu acredito que é bem por aí, de analisar a situação pessoal mesmo de cada um. Carla, pelos meus cálculos aí, você deve ter uma filha adolescente, né? Além disso, você é casada, namora, a sua família entendeu e apoiou essa sua decisão, né, de voltar aos estudos para concurso público, como você disse, foram intervalos aí, né, de estudo, então eu imagino que para você faz Alagoas, talvez tenha sido, né, o concurso aí que você mais tenha se empenhado, de fato, tem que se dedicar mais ainda, porque como você disse, a concorrência hoje está diferente. Então, sua família entendeu, te apoiou essa sua decisão de voltar aos estudos para concurso público, de ter que se empenhar mais, se dedicar mais, usar o seu tempo teoricamente livre, né, seria para estar com eles, com amigos, com familiares, para poder estudar para concurso? De fato, esse foi realmente o concurso que eu mais me empenhei, né, que mais precisou de tempo. Foi 1 ano e meio, praticamente direto, uma outra pausa, né, que acontece. Mas eu tenho uma filha que vai completar 16 anos agora em julho, já uma adolescente, e eu tenho um namorado também. Durante a minha preparação, a gente vivia em cidades diferentes, eu e meu namorado. Eu morava com minha filha somente, em Maceió. A Camila, assim, ela nunca me colocou dificuldades, né? Sempre entendeu, né? Eu dizia para ela que a renúncia naquele momento era para uma coisa melhor no futuro.
Então, isso ela entendia muito bem, não ficava pedindo para sair, não ficava reclamando, pelo contrário, ela me incentivou muito, inclusive ela até me dava uns incentivos, umas injeções de ânimo quando eu estava meio desanimada. O meu namorado também me deu muito apoio, inclusive foi dele que partiu o primeiro livro para eu voltar a estudar, foi um presente que ele me deu, então foi o pontapé inicial. E a minha família, minha mãe, minha avó, minhas tias também, sempre, nunca cobraram que eu tivesse sempre muito presente. Eu sempre disse que estava estudando naqueles finais de semana, feriado. Porque como eu trabalhava, eu tinha um período muito curto durante a semana. Então, o meu momento de descanso e de lazer, eu abri mão para poder estudar. Foi uma escolha que eu fiz consciente. Eu não me arrependo de jeito nenhum, de nada. Faria novamente, se fosse necessário. Tive muito apoio das minhas amigas também, sempre me apoiaram muito, muito mesmo. Em relação a materiais, que materiais você utilizou aí durante a sua preparação para o concurso que você faz da Alagoas? PDFs, videoaulas, aulas presenciais, telepresenciais, qual foi o método que você mais se adequou e por quê? O método, para mim, o melhor é os PDFs mesmo. Eu acho que dá para você conseguir passar no concurso de alto nível estudando somente por PDFs. As matérias que eu estudei por livro foi direito tributário e contabilidade. O direito tributário eu complementei depois com os PDFs. E a contabilidade, eu achei necessário assistir videoaulas para formar uma boa base de contabilidade, já que é uma matéria que é muito exigida, né, nos concursos de área fiscal. Mas as demais matérias, todas por PDFs. E estratégia de concursos, como que você conheceu? Lá quando eu comecei, eu acho que lá em 2017, eu já ouvia falar dos materiais do Estratégia. Tinha um colega que ele estudava pelos PDFs. E por rede social, lendo depoimento também de outros aprovados, eu pude conhecer o material do Estratégia e estudar por ele em boa parte também das matérias. Ana Carla, assim, você teve que conciliar a família, durante um tempo namoro à distância, trabalho, como que era a sua rotina propriamente dita de estudos? Quantas horas por dia você costumava se dedicar aos estudos para concurso público? E nesse tempo, era uma matéria até se esgotar, você fazia ciclos, como que era o seu estudo propriamente dito? Como eu trabalhava, né, eu tinha pouquíssimo tempo, porque além de tudo eu morava longe do trabalho, então eu pegava muito trânsito. Então, eu estudava de segunda a sexta, em média, 3 horas por dia. E nos finais de semana era onde eu compensava. Eu estudava entre 5 e 7 horas líquidas. Lá no início, quando eu comecei em 2018, eu comecei querendo esgotar uma matéria e vi que estava errado. Aí fui pesquisar sobre técnicas de estudo, porque aquilo ali não estava adiantando nada para mim. Aí eu vi que o estudo por ciclos era o mais recomendado pela maioria das pessoas que são aprovadas em concurso. E aí eu comecei a estudar, então, por ciclos de estudos. Existem as 6 matérias básicas da área fiscal, que todos os professores indicam que comece por elas, né, que é direito administrativo, direito constitucional, direito tributário, contabilidade, português e raciocínio lógico. Foi o que eu fiz. Então, como eu tinha 3 horas por dia, eu estudava 2 matérias, 1h30 cada matéria. Porque 1 hora eu achava pouco e 2 horas eu achava cansativo. Então, para mim, 1h30 era o tempo que eu achava que estava bom para aquela matéria. Se precisasse, eu esticava um pouquinho ou encurtava um pouquinho. Eu ia adequando ali de acordo com a necessidade. E era isso. Era mais ou menos 25 a 30 horas por semana que eu estudava por conta do trabalho, né? Aí guardei férias para a reta final, consegui ficar 40 dias em casa na reta final, e aí eu estudava 9 horas líquidas em média por dia, porque era a única coisa que eu estava fazendo. Então eu consegui naquela reta final dar a carga que eu precisava. E nos seus estudos, você comentou, né, que preferiu aí os PDFs, você imprimia, estava pelo próprio computador, fazia marcações, e como eram também as suas revisões? Eu não imprimia nada, me acostumei a estudar pelo computador, eu até acho melhor. Eu acho que você acaba acumulando muito papel que vai tendo que atualizar, né? Principalmente a parte de direito, que sempre tem alteração, atualização jurisprudencial. E eu acho que é mais prático estudar pelo computador.
Resumo, eu não faço também, eu não fazia, eu fazia as marcações no próprio PDF. Pequenas revisões no início, foi um erro na minha preparação, não revisava. Eu tentei alguns métodos de revisão que comigo não funcionavam, eu não conseguia imprimir um ritmo naquelas revisões. Depois, quando eu conseguia ajustar essas revisões, era basicamente respondendo questões e voltando para o grifo no material quando eu tinha dificuldade em alguma questão, em algum assunto. Falando em questão, né, muito concurseiro aí tem também, para concurso X eu fiz tantas questões. Você chegou a contar quantas questões você fez para o concurso Cepaz Alagoas? Como eu considero um erro na minha preparação ter revisado pouco e respondido poucas questões, em um ano e meio eu respondi, sem contagem do PDF, só a do sistema de questões, porque quando eu terminava um assunto no PDF, eu geralmente respondia as questões do PDF. Então, eu não contei essas, deve ter dado muitas. Mas as do sistema de questões foram 10 mil questões para esse concurso. E só na reta final, 7 mil questões. Eu deveria ter dividido melhor isso durante a preparação. E qual foi a matéria que você teve mais dificuldade? Como que você fez para superar? Olha, a dificuldade maior, no início foi contabilidade, né? Mas como eu fui muito persistente e paciente, eu assisti videoaulas de 2 professores, eu li livro, eu li PDF, então foi uma matéria que eu tive muita paciência com ela. Então eu aprendi realmente contabilidade e passei até a gostar dela. Mas aqui eu considero que realmente foi um problema, foi TI, porque eu não estudei ela no pré-edital. Porque o contrato previa informática. E aí eu não sabia que viria a TI. E aí eu só vim estudar TI no pós-edital. Então é uma matéria gigantesca. Então eu acho que foi a matéria que eu tive mais dificuldade. E eu fazendo muitas questões. Eu fiz muitas. Só de TI, das 7 que eu fiz no pós-edital, das 7 mil, eu fiz 1.000 de TI. Você comentou que na reta final você conseguiu tirar férias e estudou cerca de 9 horas aí por dia, né? Foi o que deu certo para você, mas é o que você aconselha, né? Chegar na reta final, dar o gás mesmo. Você acha que para quem consegue é um momento mais de descanso, de relaxar? E véspera de prova também, foi dia de estudo ou dia de descanso? A véspera de prova, como eu sabia que eu ia ficar, se eu ficasse em casa, eu não ia ficar parada, eu fui para o aulão do Estratégia lá em Maceió, que foi feito. Achei muito bom, eu achei um momento assim de você tá revisando, mas você não tá com aquele peso de estar em casa parado, olhando no material, não, tem vários professores, tem os alunos, então eu acho que não é um estudo pesado para a véspera. Não foi para mim, eu cheguei no dia da prova muito, muito tranquila, descansada. Então, eu fui para esse aulão na véspera. Eu estava muito cansada na reta final mesmo, por conta desse ritmo que eu coloquei. Mas foi necessário para mim por conta das matérias novas que eu tive que encarar na reta final. Foram 4. Então, eu não tinha muita escolha. Como era o concurso que eu queria, eu resolvi apostar tudo nele. Mas eu acredito que, sim, na última semana, é melhor dar uma freada assim de pegar um pouco mais leve para não chegar tão cansado, tão sobrecarregado no dia da prova. Acho que dá para você estudar, mas não exagerar, né? Essas 9 horas que eu fiz, eu só consegui porque eu estava de férias. Conseguia dormir uma quantidade suficiente para ficar descansada. E então conseguia dividir o meu dia para conseguir fazer as 9 horas líquidas. Só nos 3 últimos dias é que eu dei uma diminuída, né? Estudei umas 4, 5 horas por dia, e na véspera que fui pro aulão. Em relação a provas, né? Você, além da prova objetiva, ainda teve a prova discursiva. É uma etapa que pode ser definitiva aí para muito concurseiro. Eu já entrevistei pessoas aí que subiram muitas posições por causa da nota da discursiva, outras também que desceram muitas posições. Já vi casos de pessoas que saíram do número de vagas
por causa da nota da discursiva. Então, como foi sua preparação para essa parte tão importante do certame, tanto em relação a conteúdos, mas também em relação à escrita propriamente dita? Essa prova discursiva, ela realmente fez a diferença na classificação. Eu me preparei só no pós-edital para essa prova, porque como o assunto era restrito, era a legislação tributária e auditoria, então eu tinha que estar muito bem naqueles assuntos ali. Como eram duas matérias, foi mais fácil de administrar. Então, meu objetivo era estar dominando o assunto para qualquer tema que a banca colocasse ali, eu soubesse falar sobre aquilo. Eu fiz um curso de discursiva no pós-edital, que aí eu pude praticar, né, para poder ajustar como é que eu deveria fazer esse texto, já que foi a primeira vez que eu fiz concurso com prova discursiva nesse formato, né, de estudo de caso, não sabia como era que fazia. E eu também não tinha problemas com gramática, eu sempre gostei de escrever corretamente, quando eu tenho dúvidas sobre determinada palavra, eu tenho curiosidade de pesquisar. Então, a questão da escrita não era um problema para mim. A questão era só saber estruturar o texto e dominar o conteúdo. Foi o que eu foquei na reta final. Só estudei para a discursiva nos 3 meses entre o edital e a prova. E eu, graças a Deus, tive uma nota muito boa na discursiva. E fez diferença na sua classificação, a nota discursiva? Fez diferença. Eu ainda ficava nas vagas se fosse só prova objetiva, mas eu ficava em 43º lugar, se não me engano. Quando saiu o resultado provisório, eu estava em 12º lugar. Aí eu entrei com recurso de uma questão da discursiva, e aí eu consegui pular para o 6º lugar, né? Eu tive um recurso deferido e consegui ficar na 6ª posição. Então, a discursiva realmente ela teve um peso enorme na classificação. Ana Carla, olhando toda a sua preparação aí, o que você apontaria? Foram os principais erros, né? Você já comentou aí sobre a questão de número de questões, de revisão, qual você acredita que sejam os outros erros, quais seriam, e quais foram os seus principais acertos também? Com relação aos erros, é basicamente isso mesmo que eu já falei. Revisar é importantíssimo. Hoje eu faria totalmente diferente, né? Eu estudaria e revisaria o conteúdo, muito diferente do que eu fiz, e responderia muitas questões durante a preparação. Eu acho que esses foram, de fato, os principais erros. De acertos, eu acho que o foco numa área específica é o melhor. Não acho que seja interessante você sair atirando para todos os lados. Quando você tem um foco numa determinada área, eu acho que você consegue concentrar melhor as suas energias naquilo. Escolha de bons materiais é fundamental. Isso é muito importante. Você consegue montar uma boa base para chegar bem em qualquer concurso da área fiscal, né? Eu consegui montar uma boa base para fazer o concurso que saísse na área fiscal. Ter disciplina, né? Se você estabeleceu uma meta, tentar ao máximo cumprir aquela meta. Tem imprevistos, sim, todo mundo tem imprevistos. Eu tive vários durante a minha preparação, mas sempre que eu tinha a oportunidade de estudar, eu estudava. Então, eu acho que determinação, disciplina, foco é o que. E bom material. Não adianta tudo isso se não tem um bom material. Eu acho que sim. É a receita para o sucesso. Ana Carla, o que você acredita que foi mais difícil nessa sua caminhada rumo à aprovação? E qual foi a sua principal motivação? A minha família, né, a minha filha, principalmente, de poder dar para ela oportunidades que eu não tive. Então, isso eu tenho muito bem definido, né? Era o meu principal objetivo. Eu pensar no futuro e dizer assim, não, se minha filha precisar fazer qualquer coisa para estudar, eu poder dar essa condição para ela, ter uma carreira valorizada, me sentir realizada profissionalmente também. Eu acho que essas são as principais motivações para mim. E hoje eu acho que a minha filha, ela me vê como um exemplo a ser seguido. Então, eu fico muito feliz por isso.
para a gente já caminhar para o final dessa entrevista, o que você gostaria de aconselhar para quem está entrando agora no mundo dos concursos? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para aqueles que já estão em busca da tão sonhada aprovação, como você conquistou a sua. Que sim, defina a área, né, o concurso, o que é que você quer. Se for um concurso escada, eu acho válido, isso funcionou comigo, pode funcionar com muita gente, até para ter mais tranquilidade, para poder focar naquela área que você quer de verdade. Não se acomodar, persistir, vai ter dificuldade, vai se deparar com matérias mais difíceis, mas não fica parado ali, segue adiante, que uma hora tudo vai fazendo sentido, as coisas vão se encaixando, que tenha disciplina, que veja o que é que você realmente quer para sua vida e foque naquilo, porque as dificuldades são muitas, mas o resultado, tudo que foi de dificuldade fica pequeno perto do resultado. Ana Carla, quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade dessa entrevista. Como eu disse, você que já dá entrevista por escrito, agora poder dar essa entrevista em vídeo também. Então, mais uma vez, muito obrigada e parabéns pela conquista. Obrigada, eu é que agradeço, fico muito feliz. Obrigada para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!